práticas de cuidado. Como a gente já viu, né, e vocês já entenderam, o conceito de saúde ele não perpassa necessariamente pelo adoecimento, né? Então eu não preciso do adoecimento para falar de saúde, para falar de cuidado, para falar de produção, né, de saúde. Então a gente vai buscando esses processos de saúde a partir do nosso cotidiano, da nossa construção enquanto sujeito, dependendo, obviamente, das questões culturais, né, que a gente também já falou bastante. Então eu posso agrupar as minhas condicionalidades de cuidado, que também são diferentes, a minha é diferente da de vocês, e se a gente for olhar, cada uma pode ter uma perspectiva de cuidado, de relaxamento, de compreensão do corpo de formas distintas, né? Tem gente, inclusive, que gosta mais do mar, então que o mar é como se nos energizasse novamente, tem gente que gosta mais da serra, tem gente que gosta mais dessa ligação com os animais, então cuidar de animais, andar a cavalo, nadar, correr, enfim, cada um tem a sua perspectiva de cuidado, de autocuidado, e vai intercalando isso com as outras possibilidades, as outras esferas de cuidado, tá? Então, para nós profissionais da saúde, é muito importante que a gente acesse essas políticas, essas práticas. Inclusive tem uma política nacional de práticas integrativas e complementares, né, desde 2006, se não me engano, e aí ela foi incorporando diversas práticas, né? Então, tem a meditação, tinha Shantala, tem a acupuntura, tem terapia comunitária, tem biodança, e aí a política mesmo foi se atualizando e agregando outras práticas como possibilidade de inserção no SUS. Então a gente tem posto de saúde, por exemplo, que faz acupuntura, a gente tem grupos, às vezes, né, na atenção primária, que faz yoga, que tem as OCAs, né? Alguém já foi em alguma OCA de saúde? Tem uma lá na Barra do Ceará, no Pirambu, tem uma na UES, tem uma lá no Bom Jardim. São OCAs naquela estrutura mesmo indígena, né, de Palhoça, e aonde acontecem práticas integrativas. Então tem o movimento Ecobé na UES, tem em parceria, né, com a Federal lá no Pirambu, projeto 4 Varas, não sei se alguém já ouviu falar. Tem também o Bom Jardim, o movimento de saúde mental do Bom Jardim. Então são lugares na cidade que, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, a Prefeitura, eles oferecem esse espaço para ser utilizado para que se tenha essa inserção e esse uso, né, do espaço para práticas integrativas, tá? Então, ao longo aí da formação de vocês, certamente vocês vão em algum desses lugares, né? Alguns cursos vão mais lá no 4 Varas, outros cursos fazem visita lá no Pirambu, no Jardim, outros vão na UES. Então, depende muito, né, da estrutura que vocês vão seguir. Então, são lugares que são legitimados pelo nosso sistema de saúde como possibilidades de prática, tá certo? A gente escolheu algumas, né, que vocês vão apresentar na próxima semana, para que a gente possa entender. Então, na próxima semana, ou hoje, se der tempo, eu posso falar de algumas das outras que não foram escolhidas, ou na semana que vem a gente vê quais não foram escolhidas e quais vocês têm dúvidas, e a gente pode trocar um pouquinho de figurinha também, tá? Então, é importante saber que essas práticas, elas têm eixos de possibilidade, né? Eixos de uma base. Então, a gente tem as práticas integrativas, que são oriundas da medicina chinesa, né? Medicina oriental chinesa, que é a acupuntura,
dessa medicina chinesa. Nós temos algumas práticas que vêm da perspectiva da saúde. Tem Índia e tem isso. Tem a Ayurveda, né, que é da Índia, indiana. A yoga também, né, são práticas que vão se estruturar a partir disso. Nós temos algumas práticas, né, alguns rituais que vêm muitas vezes de religiões de matriz africana, né? Então a gente vai tendo, e a gente tem também as nossas práticas dos nossos povos originários, né, os povos indígenas, principalmente do Brasil e da América Latina, que também trazem a questão da fitoterapia, do uso de ervas, né? Então também faz esses rituais com aromaterapia, musicoterapia, né? Esses elementos que também nos ajudam a pensar em possibilidades de cuidado, às vezes vinculadas a outras racionalidades que não exclusivamente a racionalidade científica, né? E aí cada pessoa entende esse processo a partir da sua maneira. Tem gente que gosta mais de uma, não gosta de outra, tem gente que não gosta de nada, tem gente que gosta de tudo, né? E aí qualquer coisa que aparecer faz, e aí às vezes se dá bem o yoga, faz um tempo yoga, depois cansa, igual a atividade física que a gente faz, né? Faz um, aí já estou enjoado, vai para outro. Então as práticas integrativas, elas também circulam muitas vezes com essas possibilidades de cuidado, né? Então mesmo que a gente não opere, né? não se baseie no uso das práticas, as pessoas fazem esse uso. Então é importante que a gente compreenda que vão existir pessoas que não tomam, por exemplo, que evitam ao máximo remédios alopáticos, tem gente que se utilizam de outras possibilidades de cura, né? E a gente tem que oferecer as opções, dialogar, mas a decisão não cabe a nós decidir o que vai acontecer com a vida daquela pessoa, daquela família, daquele contexto, né? Então é importante que a gente saiba que isso existe. Naquela prática, naquela relação que a senhora colocou, professora, a homeopatia não estava lá, né? Não. Mas a homeopatia também é como prática integrativa. É uma prática integrativa. Inclusive a homeopatia e a acupuntura, elas são, inclusive, hoje, né, especialidades médicas. E aí a gente até pode discutir um pouco a questão das relações de poder, né? Como a medicina foi se aprimorando e se apropriando de práticas que não eram, né, dela propriamente, que vão agregando outras formas e trouxeram a eles a legitimidade disso. A primeira residência em neuro, né, ela é neuro, mas ela foi totalmente também foi para a área de acupuntura. E ela fez a segunda residência em São Paulo, terminou, já passou em acupuntura. Ela ama a acupuntura, inclusive deixou de atuar como médico neuro para ser acupuntura. Exatamente. Então a gente vai observando, né, essas possibilidades, tá certo? Então tanto a gente pode fazer uso no nosso cotidiano, como a gente precisa entender que essas práticas ou essas possibilidades de ser e de existir no mundo podem perpassar por outras formas de cuidado que não só as formas que são cientificamente comprovadas ou que são atravessadas pela medicalização, né? Ou por essa construção de uma intervenção nesse corpo, né? Esse corpo estrutural. Mas eles tiveram uma luta muito grande para poder entrar aqui no Brasil, que a medicina não queria, por conta da indústria farmacêutica, né, eles barravam demais. É tanto que na Associação Brasileira de Acupuntura, que tem aqui, quem trouxe para o Brasil foi um advogado. Mas muitos estão querendo dizer que foi outros. Mas na associação eles botam lá, desse jeito. Tem a própria coisa, né, de usar elementos da natureza, né, se a gente for olhar aquela coisa do uso da pele de tilápia para cicatrização, isso já está comprovado
toda a força, né, da pele da tilápia para cicatrização e para outras questões, mas a indústria farmacêutica barra a todo momento a produção em larga escala disso, porque ela tem, né, pomadas, remédios que são muito mais caros do que o uso, por exemplo, de pele de tilápia, de babosa, né, de outras coisas. Então ela vai se apropriando um pouco disso para colocar nessa esfera, né? Você vê, professora, aquela professora do Monsenhor Tabosa que ganhou um prêmio com um projeto que ela desenvolveu com os alunos de limpeza das águas dos rios com a propriedade do Juazeiro, né, com as sementes. Ela ganhou um prêmio. Chupa a sujeira? Tira a sujeira, limpa a água, quer dizer, água de açude, de rio. Eles fizeram desenvolveram os alunos de lá uma pesquisa. Foram observando. Que legal. E assim, como também essa que a senhora falou da tilápia, que foi desenvolvido pelos alunos da UFC, né? Então a gente vê o quanto a gente consegue produzir, voltando E já tem até fora do Brasil, né? para essas outras formas, né, de olhar para isso. Tudo bem? Então, o que a gente vai propor agora para vocês, né? A gente vai convidá-los, né, a fazer um exercício de uma prática integrativa, né, que é a meditação. Quem aqui já fez ou faz meditação? Eu já fiz. Vocês? É uma meditação guiada. Qual é o tipo de meditação? Só o silêncio? A meditação. Pode ser guiada, Pode ser guiada, eu faço. A guiada, sim. A guiada, mas guiada. A sozinha Ainda não cheguei nesse nível, porque não era meditação, é uma prática. Exatamente. É com a prática que a gente. Vocês dormem fazendo meditação? Sim. Sim. Vocês sabem que quando dorme fazendo meditação é porque você não conseguiu manter a consciência do seu, manter a presença, né? Então, é ótimo que a gente relaxe, acaba dormindo. Pra gente que quer dormir, que quer relaxar, mas para quem estuda, né, estudando a meditação, você tem que realmente ter o controle do seu corpo. Então, quando você dorme é porque você, de alguma forma, se deixou, né, levar. Mas a gente usa muitas vezes, muitas pessoas que têm insônia, têm ansiedade, né, usam a meditação antes de dormir para acalmar um pouco, né, o corpo, a respiração, para começar a fazer o que a gente chama de higiene do sono, né? Que tem João Pessoa, que é a meditação começa pelo silêncio. Você fica o tempo todo, você com você mesmo, aquela que é silêncio. Eu tenho duas professoras aqui que foram já nesses retiros, você fica 4 dias sem falar, sem nada. Eu ia enlouquecer. Mas eu adoro conversar. Mas é um pouco isso, né? Que um período de Um falar. amigo meu foi, ele disse que você sente bater o coração assim na ponta do dedo, que você põe assim o dedo um no outro e você sente o pulsar. Tão assim. atenta que você fica Tão no seu atento próprio que você corpo. fica. Quando você junta assim, aí o dedo você sente quando faz assim. Exatamente. Então a gente queria fazer esse convite. Vocês topam? Sim. Então vamos deixar, né? Largar os celulares. Bota no silencioso. Larga o celular. Mas vamos aproveitar a primeira meditação. A gente já está lá na frente. Volte. Volta no momento presente. Depois a gente vai fazer a revisão. Tá certo? Então vamos deixar aí, largar os seus celulares. Tentem sentar numa posição que seja confortável para vocês. Quem quiser pode tirar o sapato, ficar confortável. De 4, de 2 foi Vou apagar só para... fechava o silêncio. Olha, Sei não, Será uma meditação. sei não, Natasha. Será uma meditação guiada. Peço desculpa que hoje minha voz está meio solte as pernas. falha. Falei no meu meio. Professor, pode o quê? Não. Alguém falou? Natasha aí com gracinha em E hora aí dessa. vamos tentar refazer e depois a gente vai conversar um pouquinho como foi, tá? Como foi para vocês, para quem já faz, para quem nunca fez. Natália, tira o sapato. Lógico, Natasha. tira o chão.
Sim, senhora. Sei, A energia. A energia principal. certo. Então, primeiro a gente convidar Vamos vocês, tirar. né? Eu tirei. Esse chão tá cheio de areia. Deixar aí 10 minutinhos no celular. Eu sei, eu já fiz meditação. Vou ter formação Reiki 1 e Reiki 2. Eu chegar lá, eu tive que fazer uma meditação. Podemos, começando. Certo. Luciana. Inspire. Sinta o ar entrando pelas suas narinas. Expire. Mais uma vez. Inspira. Devagar. Solta. Cada inspiração, mentalize amor, paz, saúde, harmonia, união, esperança. A cada expiração, coloque todos os sentimentos negativos para fora. Raiva, ódio, vingança, medo, inveja, violência, tristeza. Continue nesse movimento de inspiração e expiração. Visualize uma luz dourada entrando no seu corpo pelo topo de sua cabeça. Lentamente essa luz vai invadindo todo o seu corpo, transformando você em um ser de luz. Você é um ser de luz. Você é um ser energético. Essa sua energia irradia para todas as pessoas e tudo que existe ao seu redor. Você e o universo são um. Você é um ser totalmente de luz, integrado ao universo.
Perceba o ar que entra e o ar que sai pelas suas narinas. Procure não controlar a sua respiração, apenas observe. Se vier um pensamento, deixe ele vir, mas deixe ele ir. Foque a sua atenção na sua respiração. Cada inspiração, mentalize amor, paz, saúde. A cada expiração, jogue para fora raiva, vingança, inveja, tristeza. Conseguir, continue com os olhos fechados. Se o pensamento vier, acolha e deixe ele ir. Não se prenda aos seus pensamentos, mas não brigue com eles. Apenas volte a sua atenção para a sua respiração. Devagarzinho esfregue as palmas das mãos até aquecer. Depois coloque sobre os olhos em forma de conchinha. Sinta essa energia que é tocada entre o calor das suas mãos e o seu rosto. Novamente as palmas das mãos. Depois de aquecer, coloque novamente sobre os ombros. Mais uma vez, esfregue as palmas das mãos. Coloque sobre os
Tá. Devagarzinho, puxando as mãos, Como não fica quente. faça esse movimento. Do outro lado. Levante as mãos lá em cima, sente as suas costas alongar. Solta. Se quiser mexer um pouquinho no pescoço. Lá. Soltando os braços. Soltando as pernas. Esticando. Se isso for possível. Eu não vou acender a luz agora para dar aquele. Vou esperar um pouquinho a vista de vocês acostumar com a claridade. Daqui a pouco a gente acende. E aí queria que vocês compartilhassem um pouco como foi essa experiência. Conseguiram, não conseguiram, relaxaram, estavam ansiosas. Estava precisando, já não. Mas, professora, é difícil essa prática. Né? A gente tem que estar toda hora puxando para pensar, para não pensar em nada. Porque automaticamente Do que o cotidiano, né? Tudo bem, quando acabar a hora tem que fazer isso, fazer aquilo. Mas o fato de você falar toda hora, foco na respiração, foco na minha fala, isso puxa. E se deixar livre, talvez a gente, né? Comigo foi bem diferente, na verdade, estava me atrapalhando com você falando. Quando eu falava, né? Porque a gente já é mais acostumada Eu gosto a fechar no ciliado, né? eu gosto de guiar. E aí, quando tem uma outra pessoa, às vezes você, por exemplo, você está relaxando, sei lá, já está relaxando os ombros e já estão no joelho, né? Assim, e às vezes muda um pouco. Eu gosto de guiar. É engraçado. Mas tem gente que consegue meditar. É mais, eu vejo isso diariamente. Então, para você já passou, porque geralmente a meditação guiada, ela é realmente a inicial, né? E eu não consigo nem mexer, tipo, quando eu mexo, muito pesado. Aí você fala para despegar, eu não consegui entregar, então eu pegar no olho para despegar. Final da televisão. Parar um pouco esse ciclo para poder despegar. Quem mais? Contem aí. Eu não consegui relaxar e me concentrar no negócio, porque eu realmente tenho uma mente muito acelerada, mas eu acho que pela dinâmica de já estar tão cansada, eu consegui me concentrar e focar no que eu precisava. No início, assim, eu fiquei ouvindo os sons, né? Os barulhos. Quando alguém entra, mexe uma sacola, mexe uma coisa, aí no início, assim, eu fiquei prestando atenção a esses pequenos barulhos. Mas depois eu fui aprofundando, e não escutei mais, assim. Fiquei realmente focado na minha respiração. E foi muito bom visualizar, assim, coisas positivas chegando e soltando, assim, tristeza, raiva, soltando as coisas negativas, né, sentimentos negativos. Foi muito bom também soltar. Fica, assim, se preenchendo de coisas boas, de amor, pensamentos positivos sobre a vida, sobre você, e depois soltando ali, não ficar com apego, né, guardando mágoa. Exato. Vocês conseguiram ver a luz? Sim, Imaginar a luz passando, você iluminando. sim. Tem muita gente que também não vai conseguir visualizar a luz. Cadê a luz? Né? Aí vai às vezes desorganizando. Tem gente que desorganiza. Alguém ficou irritada, incomodada
Professora, a prática é igual a outra prática, quanto mais você faz, mais você deve ser, né? Tem gente que começa com 1 minuto, né? Bota o celular para fazer 1 minuto e fica escutando às vezes o som do mar, dos pássaros, coloca uma música, aí 1 minuto. 1 minuto às vezes parece uma eternidade. Aí você fala assim, meu Deus, nunca vi um minuto demorar tanto. E aí vai para 2 minutos. Tem gente que consegue ficar mais de meia hora. Completamente. Eu acho que eu já contei, né? Contei no TBL, né? Um colega de vocês, que acabou, exatamente, acabou a prova, disse agora vocês vão estudar. E ele de fato, né? Ele é professor de Tai Chi, né? Ele tem toda uma. E aí ele ficou. E a silêncio, depois começou um barulho, ele ficou mais de 15 minutos. De olho fechado, e eu só via pela barriga, né, a respiração dele bem devagar. A respiração que você nota, né? A respiração bem devagar. E aí ele diz que ele realmente consegue isolar ele não escuta os outros sons. Tem gente que faz isso para estudar, e aí faz um pouco, e aí consegue concentrar e tirar um pouco os barulhos. Tem gente que vai incorporando os barulhos, o barulho circular, o barulho do mar, dos pássaros, de algum barulho mexendo e vai, né, se concentrando. Tem uma prática que o Paulo Coelho escreve naquele livro, O Alquimista, que é a prática de para você desacelerar a ansiedade, né? Para nunca chegar em algum lugar, fazer alguma coisa, aí você vai colocar um pé assim, você não dá passar. Você coloca o pé, para andar bem devagarinho. Você fica doido para chegar no lugar, mas aí vai respirando. Porque você tem que se concentrar no equilíbrio, né? Colocando o pé. E aí é para justamente você soltar esse conceito do rápido, querer chegar ao lugar rápido, é a ansiedade mesmo. Você desacelera de um jeito bem baixo. Então, valeu? Demais. E aí, gente, tem, por exemplo, quem fica às vezes muito ansioso, né, em prova, essas coisas, tem um movimento de colocar as mãos, fechar os dedos, sim, tá vendo? Assim, não, assim. E aí fecha. Polegar dentro da mão. Polegar dentro das mãos, tá vendo? E aí você apoia na coxa, respira, e esse movimento desse tensionamento no dedo, ele dá também questão de circulação, e você tem um foco também. Além dos pontos, né? Quem tem dor de cabeça, cólica, né? Apertar esse ponto, né? Aqui entre os dedos, o meu é super dolorido às vezes. E aí vai apertando, dor de cabeça, né? E aí a gente mesmo começa a fazer, né, alguns movimentos, pegar o pé, né? Quem tem às vezes um hábito de antes de dormir, pegar um creme, alguma coisa e passar, né, embaixo do pé, fazer esse exercício mesmo de ir tirando, então um pouco estirando essa energia que o pé acumulou, né, ao longo do dia, aí faz assim nos dedos, né, aí vai fazendo um movimento nos pés, nas mãos também, bem importante, né? Ok? Posso acender pelo menos a luz? Ô, professor, fala assim, eu tô entendendo, tá? Tá conversando. Eu estou entendendo. Não. Manter essa energia para a prova, né? Pronto, tá bom. Se concentrando muito. Sério? Mas eu tinha muita dificuldade em fazer qualquer coisa
vinculada à profissão do namorado. Sério? E aí eu gosto muito. Depois de um tempo é que eu fui mais ou menos Conhece a saber. dinâmica energética do Assim, que eu tecido. quando eu trabalho com massoterapia, eu procuro colocar o ambiente todo Sim, já ouvi falar. para poder ficar bem. Que você tem que ir fazendo, aí você vai, né? Você sentir o corpo, realmente. Aí nessa massagem você fala de Vai, ela vai dar reação, e tal, sentindo, agradecendo, eles Ela vai carregam só o seu corpo, vai soltando, né? Tem umas Aí só os coisas bem legais assim da prática. Alguém faz escalda-pés? Eu faço. Faz. Pra que eu dei o escalda-pé que estava estressada semana passada? Foi gratuito? Não. Eu dei. Não, pra que eu dei? Não, mas se quiser me dar, pode me dar. Não, eu dei. Se quiser dar. Escalda-pé Acho que foi Cecília. Escalda-pés com ervas, tem o sal grosso, né? grosso, junta com ervas, às vezes Camomila, lavanda. de lavanda. E aí vocês deixam a água morna, jogam essa mistura, né? De sal com ervas, e aí coloca os pés, aí os pés vão mexendo. Tem gente que coloca aquelas bolinhas de gude. As vivas. E aí, né, colocando o pé, né? Fazendo assim. E aí só água. Ah, mas eu não tenho nada disso, só água quente Já ajuda. ajuda, né? Porque o corpo vai relaxando mesmo. Mas essa essência, né, do cheiro, das ervas, você vai respirando aquilo, vai entrando em contato com a sua pele, é muito bom. Dá uma revigorada muitas vezes. Erva doce com alecrim, muito bom. Exatamente. Aí tem vários tipos, né, de escalda-pés. O pessoal mais Mas não pede precisa erva doce com comprar, se comprar alecrim. já, porque às vezes o escalda-pé já misturado, aquela coisa da captura, né, das possibilidades, né, de cuidar. Mas é só você comprar sal grosso, uma erva seca, qualquer uma que você tenha em casa, né, joga ou espreme, pega uma dessas ervas, espreme, né, para sair, ou então bota quem tem, né, aqueles olhinhos de lavanda, ou faz um chá de maracujá, e aí deixa esfriar, né, e aí joga também o sumo, né, tem várias formas de fazer. Você pode colocar água quente, botar um pouquinho de hidratante na sua. Isso, pode também. E aí vai botando o pé no outro, e aí dá aquela calmada. Bacana. E aí vocês podem fazer isso sozinhos, podem fazer isso com às vezes, né, as amigas se juntam, pode fazer com o companheiro, com a companheira, pode fazer, né? Ok? Ok. Muito bem? Muito bem. E aí, gente, uma coisa que eu sempre faço essa sugestão, né? Existem muitas práticas integrativas, muitas mesmo. E aí eu acho que é um exercício importante, né, para nós, profissionais da saúde, experimentar as práticas, né? Então faz uma vez na vida uma sessão de acupuntura, uma sessão de reiki, uma aula experimental de biodança, uma aula de musicoterapia, de arte-terapia. Hoje tem essa coisa, né, das pinturas, das cerâmicas, né? Como as coisas na sociedade elas vão perdendo sentido e aí elas voltam transformadas em outra coisa, vêm e voltam, né? Então hoje está se valorizando de novo muito essas coisas manuais. E não é só para renda, né? Mas é a coisa manual, porque com os celulares e com as telas a gente perdeu mesmo a pinça. Tem criança que tem dificuldade de fazer coisas que são com pinça, né? Quem é tanto da TO, da psicologia, nos estágios, vai perceber como as crianças perderam essa coisa, né, que é importantíssimo para o nosso desenvolvimento, né? Que é tanto para a questão da cognição quanto para a questão do equilíbrio, né? Então, saber o seu equilíbrio, que as crianças estão muito
vidradas nas telas, fazendo só movimentos, né, que não são movimentos de pinça. Então, por exemplo, na odonto, tem a ver na odonto? Tu é dentista? Na odonto tem um projeto que ensina novamente os alunos a pensar, né? A fazer uma sutura, que é difícil, você aplicar uma injeção, fazer uma sutura, fazer uma raspagem, porque a mão ela tem que estar muito firme, mas muito concentrada. Então, com esse movimento mesmo de pinça, né? Esse movimento fino. E muitos alunos chegam aqui sem conseguir, eles não sabem, eles não conseguem pegar no instrumental. O instrumental fica, porque perderam essa capacidade do uso, né? Então, como a gente vai olhando para isso. Então, minha sugestão, né? Ele precisa fazer tudo. Não, faz o que você quiser, mas é importante, porque aí quando uma pessoa fala assim, eu estou fazendo reiki. Você fala, eu já fiz uma vez reiki, eu sei como é, mais ou menos, né? E aí não é para gostar, para não gostar, é para sentir. Uma aula de biodança, né? A biodança é tão forte, assim, é muito difícil fazer biodança. Porque é uma entrega, né? É uma entrega você consigo e você com o outro, né? Então, de olhar muito perto, de concentrar, do toque, né? A gente não está mais acostumado a se tocar, né? A ter essa conexão, né? E aí não tem nada de sexual no sentido. É o toque mesmo das mãos, o abraço, né? Essa coisa, mas principalmente do olhar, né? As pessoas têm muita dificuldade de olhar, ficam tentando desviar, né? Como a gente tem pessoas que têm muita dificuldade de conversar olhando, né? Eu fico sempre procurando, né, o olhar. E tem gente que realmente tem dificuldade, né, de concentrar o olhar. Então, a minha sugestão é que vocês façam, experimentem, alguém convida, vamos fazer uma aula experimental disso? Não, se gostar, se quiser, se puder, continua, se não, não faz, mas só para vocês irem aumentando, uma coisa que é muito importante para o profissional de saúde, é ele aumentar o repertório. Então, a gente precisa ter repertório de cuidado, de autocuidado, repertório da linguagem, repertório de experiências, né? Então, repertório social. Mas eu sou tímida, pelo amor de Deus, mas você tem que exercitar. Não é para virar amigo de todo mundo, sabe? Não é. Você aceita a sua timidez, mas você precisa exercitar, entender o que é a questão do repertório social das. Lugar de prática é aqui, né? Exatamente, é isso mesmo. Aí você falando em prática, a gente tem aqui o curso de estética cosmética, né? Que funciona pela manhã e para quem tem tempo, eles atendem também o público externo. Isso. Fazem tratamento, fazem massagens, drenagem. Faz tudo, faz limpeza de pele, faz análise capilar. Aí tem que ir até lá para poder saber. Normalmente o início de semestre, porque eu já fiz, né? Aí, Você já fez o curso ou já fez a curso? Aí eles vão começar os trabalhos, aí recebem o público externo para fazer tratamento diversos. Isso. Inclusive, Eu vivo recebendo CI. Temos 6 vagas para drenagem, 6 vagas para isso, 6 vagas para pedra quente, 6 vagas para físio. Tem físio aqui? O pessoal da físio também faz muita prática de ventosa, de aloproterapia, porque é a forma deles irem exercitando, né? Lógico, acompanhado do professor. Então, essas coisas acontecem. Então, experimentem, aumentem o repertório de vocês, para quando as pessoas falarem, você não ficar, não sei, né? E aí também, obviamente, não sabe, também tá tudo bem. E também não criar um preconceito de condenar todas as práticas. De condenar tudo, exatamente. E aí, você não precisa gostar, a gente precisa entender que é uma exercício, né? Muito bem. E aí, pessoal, então, voltando, né, um pouquinho
nos conceitos, eu já falei, né, não sei se vocês foram percebendo, mas eu já fui trazendo o conceito de saúde ampliado, né, então aquele conceito que escapa, né, dessa exclusividade da doença e do sintoma, né, então um conceito de saúde que rompe com essa necessidade da presença do adoecimento, do diagnóstico, né, então não necessariamente falar do processo de saúde e doença e do conceito ampliado é falar do não adoecimento, né? Então acho que isso foi uma coisa que a gente falou bastante para vocês, essa possibilidade de enxergar no conceito de saúde essa multidimensionalidade dos processos de produção de saúde, né? Então, as dimensões, né, biológicas que não são jogadas. Ela falou biológico, essa coisa de médico, é tudo biomédico. Lembrando que o modelo que tenta romper com o modelo biomédico é qual? Biopsicossocial. E como é que começa a palavra? Bio. Então, ela não joga fora. Então, o biopsicossocial também agrega medicação, procedimentos, intervenções, por exemplo, a quimioterapias, né, das coisas mais, de um remédio para dor de cabeça a um transplante. Então, se existe a necessidade e de olhar para o nosso adoecimento do ponto de vista físico, se eu tenho diabetes, se eu tenho hipertensão, se eu tenho uma doença autoimune, se eu quebrei o braço, enfim, o bio ele permanece. E às vezes a gente tem a mania de dizer assim, não, Ana, essa parte é o do biomédico. Não, o biomédico ele tem uma outra forma de estruturar a produção de saúde, vinculada à doença, ao sintoma, a uma medicalização excessiva, a não valorização da produção de saúde da história, do social, cultural, racial, né? Então ele se foca muito nessa possibilidade dessa intervenção neste local, no diagnóstico. Se eu estou com um problema no joelho, né? Não numa pessoa que a partir da sua história de vida desenvolveu, por exemplo, um problema no joelho, né? E que muitas vezes pode... isso aí é cirúrgico, né? Hoje a história da cirurgia, por que hoje a história da cirurgia? Primeiro que a tecnologia avançou mesmo, eu acho que isso a gente tem que valorizar também, mas também que se perdeu aquela coisa da clínica, né? Tudo é cirúrgico, tudo vamos logo resolver, né? E muitas vezes a gente quer optar por procedimentos menos invasivos, né? Outras formas de cuidar. O bio, ele permanece, só que ele não é mais a centralidade de todos os processos. Então, o conceito, ele agrega o bio, o psico e o social. E lembrando que aí o social, né, e o psíquico, ele está também vinculado a todas essas dimensões. Dimensões que são nossas, né, qual é nosso gênero, nossa idade, nosso mas também vinculada a essa questão social, racial, de gênero, de classe, de acessos, né? Acesso ao conhecimento, acesso a repertórios, né? Acesso à leitura, acesso à arte, né? A arte também é um movimento que se encaixa nessa perspectiva dessa produção de saúde ampliada, né? Então, todas essas dimensões, elas agregam, tá certo? Então, lembrar. Então, quando a gente fala de tudo isso, a gente está falando da saúde como um resultado, né, e como uma possibilidade, uma perspectiva de uma determinação social da saúde. Então, falar da saúde é falar de forma interdependente e não independente de todas essas dimensões. A dimensão biopsicossocial e dentro da dimensão tanto psíquica quanto social, todas as possibilidades de interferência dessas questões. Então, hoje o modelo biopsicossocial, ele coloca, né,
inclusive o conceito de saúde, a gente viu quando a gente voltou lá para os modelos, como o conceito de saúde ele é vinculado mesmo à estruturação da sociedade. É uma sociedade mais autoritária, a saúde será vista de uma forma mais objetiva. Uma sociedade mais vinculada à natureza, o conceito de saúde será mais vinculado a processos mais naturais. Então, porque isso é a forma, né, a resposta das institucionalidades da sociedade vinculada aos conceitos, sejam eles saúde, instituição de saúde, família, educação, né? A gente estuda outras coisas, quem veio já de outras graduações, quem veio da pedagogia, da sociologia, vai incorporar também essas questões, ok? Diferenças, e aí a gente tem essa construção desse processo, chegando, né, nas dimensões dos modelos biomédico e modelo biopsicossocial. Porque todos os outros eles foram ou se reorganizando, ou tem gente que ainda, né, se volta para essas racionalidades, mas de uma forma geral, né, hegemonicamente, nós temos os modelos biomédico ainda com muita força, porque a nossa estrutura social ela é muito propensa para o modelo biomédico, porque ela é individual, ela é muito racional, muito vinculada a uma possibilidade de performar, né? Então tem que ser tudo muito rápido, então isso acaba valorizando muito o modelo biomédico e, em contrapartida, desvalorizando o biopsicossocial, que tem ganhado força, porque já se entendeu que essa centralidade, né, nessa qualidade absoluta de cumprir todos os nossos papéis, as nossas coisas, ele nos adoece. Então tem muita gente retrocedendo nessa perfeição, né, dos estilos de vida, retrocedendo e olhando novamente para outras estruturas. Então é um movimento biopsicossocial, né, mais holístico, que vem tentando, né, romper e tentando tensionar esses modelos, né? Então, um modelo mais vinculado, né, às questões dessa múltipla dimensionalidade, e o outro muito ainda centrado na doença, no sintoma, né, numa remissão de sintomas sem olhar esse todo, né? Então a gente tem aí os modelos de saúde. E aí a gente, depois que a gente viu essa coisa, a gente foi vendo o quê? Estratégias de enfrentamento para fomentar o modelo biopsicossocial, ou estratégias de enfrentamento para romper o modelo biomédico. Então, depois que a gente viu o conceito de saúde, tudo que a gente fez ao longo do semestre foi vinculado a isso, a fortalecer, a melhorar o repertório de vocês, para identificar possibilidades de enfrentamento e possibilidades de intervenção, né, para ir ao encontro do modelo biopsicossocial na nossa prática, na nossa observação do mundo, na nossa análise crítica, né, dos fenômenos e tal, certo? Então a gente viu promoção da saúde, lembram? O que é promoção da saúde mesmo, que eu esqueci? Vamos lá, eu esqueci. O que é a promoção da saúde? Não? Na dica. Estratégias usadas para justamente promover a saúde. Estratégias usadas para promover a saúde ao longo da vida. Sim. A própria promoção, promover saúde é uma estratégia. E aí, como é que eu promovo saúde? Eu olho para quê? Eu vou olhar para essas dimensões, e eu vou olhar para essas dimensões a partir de que referencial? Um referencial neutro, negativo, positivo?
positivo, né? Então a saúde passa a ocupar um lugar de positividade, ou seja, de busca por elementos e por estratégias que melhorem as condições de vida e as qualidades de vida, lembra, de cada população. Então cada contexto tem as suas estratégias distintas de promoção. Eu não posso ter uma estratégia de promoção que é única, que é universal, que todo mundo vai fazer exatamente igual, né? Então a gente tem que olhar a partir dos contextos como que eu promovo saúde, como eu busco melhores condições de vida, como eu tenho qualidade de vida, tanto vinculado aos recursos, então para que eu tenha qualidade de vida, os recursos, né, da promoção são também renda, habitação, segurança, acesso, né, alimentação. Então, para que eu tenha minimamente uma condição de vida, para que eu possa ser um indivíduo ou uma coletividade que pode, então, produzir saúde, né? Produzir saúde a partir E a promoção da saúde hoje ela está interligada com outros âmbitos, por exemplo, da política, né? Não está só na saúde, né? Exatamente. Então, promover saúde não é uma exclusividade do setor saúde. Buscar qualidade de vida não é uma exclusividade do setor saúde. Melhorar condições de vida não é que eu posso ter uma saúde, um corpo blindado. Nunca adoeço, nunca nada. Se eu moro num lugar de violência, violento, eu não estou com uma boa condição de saúde, né? Se eu não tenho acesso a um alimento de qualidade, eu posso, meu corpo fechado que for, mas são outras dimensões, né? E aí então a gente tem essa questão da construção da promoção da saúde como positiva. Então aquela coisa que a gente diz, não, eu não vou olhar para a minha qualidade de vida para não, lembra que a gente falava que o negócio para não adoecer, para não isso, para não aquilo, não. Eu vou buscar qualidade de vida e promover a minha produção de saúde para que eu viva melhor na minha construção do meu dia a dia, comigo, com o outro, com a coletividade, né? Então ocupando esses lugares também. E aí a promoção da saúde ela tem 5 campos de atuação, vocês lembram? O Lúcio falou das políticas públicas, né? Ambientes saudáveis. Ambientes saudáveis, que ambientes saudáveis são tanto ambientes, aqui é um ambiente de sala de aula, um ambiente de trabalho, um ambiente familiar, o ambiente do meu bairro, né? Onde as minhas relações acontecem, como o meio ambiente mesmo, de fato, né? Então, um ar menos poluído, uma água limpa. Então, a esfera, né, do ambiente, ela é tanto o ambiente dos recursos naturais quanto os ambientes das nossas relações, né? Então, por exemplo, a gente olha aquelas ciclovias, aquelas ciclofaixas, o apadrinhamento de praças, né? Então, tudo isso faz com que esses ambientes fiquem propícios para a gente caminhar. Quanto mais se ocupa a cidade, né? Isso já se sabe, né? Quanto mais se ocupa a cidade, menos violenta ela fica, porque as pessoas estão na rua, então elas mesmas se monitoram, né, de alguma forma. Imagina aqui, né, aqui em Fortaleza, pelo menos em alguns bairros, né, você não tem determinada hora, tipo, domingo de manhã, não tem ninguém na rua. Ninguém. Então, se só você sai, eu já não vou pegar o carro para ir na padaria, não, um vexame, pegar o carro para andar 5 quarteirões. Mas você fica com tanto medo que você está tão exposta que é só você vai ser. Os 2 primeiros quartos falam, eu já me arrependi, porque só sou eu andando na rua. Se a gente mora num lugar ou num bairro que a cidade é ocupada, tem várias pessoas na rua. Então isso alimenta, né, essa produção de saúde a partir dessa melhoria das condições mesmo do ir e vir, da segurança e tal. Então a gente tem políticas públicas, ambientes favoráveis, o que mais? Tem o empoderamento, lembra? Tem o empoderamento individual e o coletivo. Vocês lembram desses campos? Ação comunitária, que é o empoderamento das coletividades. Então por exemplo, movimento de mulheres, associação de moradores, então são coletividades
que se fortalecem para defender os seus direitos, para ir em busca, né, de melhorias. Então, né, ação comunitária não é entregar sopa, isso é outra coisa. Então, não vou nem discutir se isso é bom ou se é ruim, mas é outra coisa, tá? E aí a gente tem o desenvolvimento das habilidades pessoais, né? Que aí sim é eu individualmente, lógico, também coletivamente, entender como que eu melhoro a minha condição de saúde, como é que eu entendo os processos, como é que eu sei que uma coisa pode me fazer mal, que eu devo evitar, ou que eu devo reconhecer, por exemplo, os meus gatilhos, né? Quem tem crise de ansiedade, quem tem, às vezes, episódios de depressão, a gente vai, ao longo do tempo, identificando gatilhos, né? Então, quem tem enxaqueca, né? Eita, eu acho que vai desencadear, né? Ou uma coisa que é muito forte para você vivenciar, você fala, ei, calma, vai ter essa situação, você sabe que isso você não enfrenta bem isso, e aí a gente vai devagar, né, aprendendo a tornar esses momentos, às vezes, até menos ruins do que eles parecem ser, né? Então eu vou desenvolvendo essas habilidades para também melhorar. E a gente tem o último, que é a reorientação dos serviços de saúde. Então, para que eu mude o foco, né, do biomédico, do biopsicossocial, eu preciso reorientar os serviços. Então, eu preciso construir postos de saúde que tenham essa vertente. Eu tenho que criar espaços onde os recursos humanos já entendam esse processo e atuem numa perspectiva mais biopsicossocial. Então eu tenho que reorientar, para reorientar as práticas, eu tenho que reorientar os serviços. Para orientar os serviços, eu tenho que capacitar as pessoas, os usuários e a própria ambiência, né, que a gente chama, nos processos de humanização, a gente chama do olhar que é um olhar da ambiência, ou seja, o ambiente ele está favorável, né? Ele tem essa construção. Então a gente vai reorganizar o serviço para que ele possa oferecer e possa promover saúde da sua vida. Em relação ao ambiente, eu vou te dar um exemplo para a senhora me dizer se isso cabe, né? Nessa explicação. Tem uns bairros aqui em Fortaleza que os moradores, por exemplo, eles se reúnem, vou te dar dois exemplos. Eles se reúnem, então eles pintam as fachadas de prédios que estão ali, às vezes, até abandonados, por exemplo. Então, o pessoal, às vezes, quando está com aquele aspecto de muro já velho, caindo, o pessoal começa a jogar lixo ali na calçada e tal. Então, eles fazem um desenho, dizendo assim, não ponha lixo aqui, mesmo que não seja o dono do imóvel, né? E vão mantendo ali só naquele espaço ali deles, né, os cuidados. Porque as pessoas começam a cuidar do ambiente, isso é promoção do ambiente saudável. E um outro ambiente que eu vi foi um senhor, ele começou juntando pneus velhos e colocando, fazendo parquinho, tem dois ambientes aqui em Fortaleza, inclusive quando eu venho pra cá, na casa dele, que era tudo sujo, assim, desorganizado. E uma pessoa começou com esse negócio de botar os pneus pintadinhos, ele pinta de rosa, de azul, de branco. E começou assim a deixar ali. Fortalecer, desenvolver, fortalecer. Tem um bairro aqui que o pessoal botava lixo, o cara começou a limpar, tirando o mato mesmo que ficava juntando. E o pessoal ainda ia lá, jogava lixo, ele botou umas placas bem grandes assim. Filho de rapariga, não gosto de lixo. Eu achei assim, o cara já tá disparado, escolhendo uma pessoa. Não gosto de lixo. Aí agora todo mundo a saúde olhar um pouco para isso, né? E aí, pensando mesmo no nosso bem-estar, né? Nas nossas relações, né? O quanto a gente se beneficia de boas relações, como ambientes tóxicos, relacionamentos tóxicos nos fazem mal, né? Então, promover saúde é ir buscando outras alternativas de se criar condições de vida. Nem sempre é fácil, porque às vezes a toxicidade, né, ou a violência do ambiente é tamanha, né, que você tenta sobreviver, né, a isso, mas eu acho que é uma esfera importante. Começa com uma pessoa. Às vezes começa com uma pessoa. A senhora não está me vendo, viu? Eu cheguei.
chegando, uma pessoa da minha turma comentou que não ia ter aula Não. da senhora para ela, né? É. Só que a nossa outra aula vai começar daqui a pouco. Não, eu já estou terminando. Ah, não. Eu recebi também esse recado, então continue com meus e-mails. A senhora não está me vendo. Aí a história, né? Vamos lá, da diversidade, lembrar dos marcadores sociais, as consequências dos marcadores no nosso dia a dia, né? Marcador racial, gênero. Isso, o marcador, ele é Vai, como é que eu posso explicar? O contexto, né? Então, o racismo, ele tem um marcador social, a raça, né? A homofobia tem um marcador social, gêneros, identidades de gênero. O classismo tem a classe social, né? As diferenças econômicas, né? Então a gente vai, então, às vezes é um tom de pele, às vezes é um lugar, não sei se vocês estão acompanhando, né? E é muito interessante quando a gente vê esses marcadores sociais. Eu até todo semestre eu fiz fazer esse exercício, mas a vida engole a gente. Toda semana a gente é capaz de trazer pelo menos 2 acontecimentos que interferem nas consequências e nos marcadores sociais. Toda semana. Quantos, professora? Pelo menos 2. Não, são mais, às vezes são muito mais. São cotidianos, né? Mas a gente tem a história, né? Não sei se vocês viram, do chanceler alemão, Sim. que lá na COP disse que a equipe dele deu graças a Deus de ir embora desse lugar. E aí esse lugar não é só o norte, Belém, o lugar é o Brasil. Eles nunca viram uma coisa tão horrorosa como se estivessem indo no inferno. Pegou super mal, mas isso é uma clara, né? Além da xenofobia pura, e é também claríssimo a história, né? O eurocentrismo, né? Nós, europeus, não estamos acostumados com essa vida pobre de vocês, né? Então foi uma Nós coisa... somos limpinhos. Exatamente. E ontem, uma mulher lá em Florianópolis, no jogo de futebol, estava jogando Remo, que é um time do Pará, e o Avaí, que é um time de Florianópolis, e ela dizendo, xingando, nossa, uma mulher de meia idade, né? Bem senhora, mas também não é mais uma jovem, não. Xingando, né, os torcedores do Remo, dizendo, vocês gastaram todo o seu salário para vir para cá, vão ter que voltar a pé. Ali tá dando comida de graça, vai lá. Sério que vieram de jegue, foi jumento, uma coisa assim. Você Eu vi. Você não devia estar aqui. Aí ela ficou falando assim, olha aqui, ó, a cor da minha pele. Olha aqui como você tá, né? E aí depois ela disse, e aí tem também o prefeito, não sei se vocês acompanharam, o prefeito de Florianópolis fez uma campanha, né, que ele achou lindo, uma propaganda, dizendo que lá Florianópolis era muito limpo, tudo limpo, e que eles inclusive devolviam as pessoas que chegassem e que não estavam no padrão Florianópolis. Aí o padrão é racial, ele é de classe, e aí eles devolvem, né, a pessoa. E aí é uma violência tamanha que ele mostra, ele filma um senhor que chegou lá e que ele botou dentro do ônibus para voltar para onde ele tinha vindo. E ele filma o senhor e o senhor totalmente constrangido, não sei se vocês viram isso. E aí esse prefeito, que deu uma bafafá, porque tem gente, parte da população acha que ele está certíssimo, que é isso mesmo, vamos dividir o Brasil, vocês que vai tratar, vocês vão lá. E parte, obviamente, muito incomodada com tudo isso. E aí ela diz... aquele casal. Isso, e ela disse no estádio de futebol, o meu prefeito é que está certo, vocês não deviam nem ter entrado. É uma coisa horrorosa. Então, nos últimos 3 dias a gente já tem, né? Então, são claramente marcador preconceitos como é que chama? Violências, né, que são praticadas e com claramente marcadores sociais, e a consequência disso, né, uma consequência extremamente
perversa, né, de uma superioridade, de uma ofensividade, uma violência mesmo muito grande. Então, acho que a questão da diversidade, né, como que nós, profissionais da saúde, entendemos esses marcadores e tentamos romper com essas possibilidades, né, de fomentar essa violência. Então, acho que da diversidade isso é a coisa mais importante, né? Os marcadores sociais, né? Como preconceito, sexismo. Isso são os preconceitos. Preconceito é o sexismo, é a resposta ao marcador social de raça. O sexismo é um marcador social de gênero. Certo? Então, o preconceito é a expressão, o preconceito, o estigma, né? Ele é a consequência prática do marcador que é construído socialmente. Marcador, por exemplo, a clorofobia, né? Qual é o marcador? A versão pessoas pobres. Isso, é a questão de classe, é o marcador de classe. Então, quem é rico, quem é privilegiado pode, quem não tem acesso às condições socioeconômicas não pode, não vale, não merece, né? Misoginia, o marcador é mulheres contra mulheres. Isso. O marcador é o gênero. O marcador é gênero. A misoginia é o ódio às mulheres. O preconceito é realmente O marcador é o gênero. Então, o marcador é o contexto. E o preconceito, né, o estigma, é a expressão desse contexto da sociedade. Então, a xenofobia, marcador é estrangeiro. É um lugar, é um marcador de lugar. Então, o eurocentrismo, o nordestino, o interior com a capital, o nortista, os amazônidas, né? Tem até um vereador que não sabia o que era Amazônida, e disse, eles estão falando tudo errado, eles estão falando que o Pará é Amazônia. Todo aquele pedaço é Amazônia, mas aí a gente vai vendo, né? Parece que é uma ode agora a ser ignorante, né? Parece que é bonito. Bonito ser ignorante. Você não sabe o nome dos estados, não sabe o nome onde fica o norte, quantos estados tem o Nordeste. Como se todo mundo fosse Paraíba, como se todo mundo fosse Bahia. E a questão da xenofobia no norte e no nordeste. Em relação às relações de poder, né? Olhar um pouco as proposições. O poder não é prioridade. Mulher negra. Qual é o marcador? Ela tem dois marcadores. O marcador racial e o marcador de gênero. Que aí quando a gente junta, sobrepõe opressões e sistema de opressão, a gente está falando de quê? Interseccionalidade. O preconceito é o racismo e o sexismo. Então eu vou acumulando sistemas de opressão. Certo? As relações de poder, professor. As relações de poder são aquelas proposições. O poder não é uma coisa, ele está na relação, ele não é imutável, ele se transforma, ele precisa de um contexto, ele tem os movimentos da resistência, ele usa estratégias, né? Ora estratégias da sedução, ora estratégias da autoridade, ora estratégias da violência, né? Da exclusão. Então, quando a gente viu lá o filme, né? A menina que chega de vermelho, né? Ela faz um movimento de resistência, o professor que vai utilizando das estratégias da união, né? Mas na verdade ele está usando aquilo para criar um grupo que vai excluir outros grupos, né? Mas ele usa muito a sedução. Então, olha como nós somos legais. A gente não vai dizer quem é rico, quem é pobre, vai todo mundo vestir a mesma roupa, né? A gente não vai fazer. Então ele vai utilizando as estratégias, né? Vão sendo utilizadas para a gente alcançar os objetivos e ocupar esses lugares de dominação, né? Então eu não tenho poder, eu exerço, né? Então eu ocupo lugares de poder, lugares onde o exercício de poder é mais facilitado, né? Por exemplo, hoje ocupar a própria elite hoje é um lugar de poder, o conhecimento é um lugar de poder, estar, né, nesses meios políticos, né, é um lugar de poder.
poder, né? Então, a sala de aula é um lugar de poder, então dependendo de como que as coisas vão ser. Mas lembrando que eu exerço poder sobre vocês, vocês exercem poder sobre mim. E conforme vão existindo os tensionamentos, os movimentos de resistência, seja do ponto de vista micropolítico, como aqui a sala de aula, o macropolítico, como as questões das estruturas sociais, a gente tem que ir mudando as estratégias para ir conservando os nossos lugares de poder, né? A gente fez a brincadeira da calça rasgada, né? A calça rasgada é um movimento, você tá com a calça rasgada? Foi você que rasgou? Não, comprou assim já, né? E aí, brincadeira. E aí, né, tem um movimento de rasgar as calças para ir contra o consumismo, e aí a moda vai lá e se apropria disso para vender calças rasgadas como isso, a moda, né? E aí, infelizmente, a gente tem feito isso com a própria saúde, né? Como a questão do cuidado, do autocuidado, da vida saudável foi totalmente cooptada, captada pelo mercado, pelo capitalismo, né? Então eu tenho que ir para a academia, mas a roupa mais cara que eu tenho é a roupa da academia. Tem uma brincadeira, né? Amor, vai botar sua roupa mais cara para a gente jantar, aí ele falou da academia, né? Com a roupa que ele vai andar de bicicleta, né? Os suplementos, né? Então tudo isso foi sendo... Até a garrafinha. A garrafa. Então a gente foi se apropriando dessa perspectiva de vida saudável, de autocuidado, de melhoria de condições de saúde, para que a estrutura social continue, né, excludente, continue julgando, né, e fazendo diferenciações, né? Então, como rapidamente a vida saudável, e aí você que não é importante não, mas como a vida saudável agora ela é vendida, então você tem agora, não é só ter uma vida saudável, é ter uma vida saudável no padrão que está estabelecido para essa sociedade de vida saudável. Então, como a gente vai muito rapidamente sendo invadido, né? Então a gente tem que ter um pensamento crítico e analítico. Mas eu tenho um desmarcado para a academia. Não, mas a gente tem que compreender como esses processos muitas vezes adoecem. Né? Adoecem porque eu nunca vou botar no padrão, porque eu nunca vou conseguir, exclui, né, as pessoas que já são invisibilizadas, vulnerabilizadas, né? A gente vai mantendo, né, essas estruturas muito demarcadas. O ministro da relação de poder não é exterior, que as estratégias e as conexões acontecem na própria construção social, que é a própria estrutura social que demarca o que é certo e o que é errado, não é uma coisa aleatória, não está fora, está dentro. Aí o dentro é da estrutura da sociedade. Quando eu disse que não é propriedade. É que eu não tenho poder, eu exerço poder, eu não tenho. E se eu perder, por exemplo, eu sou uma pessoa superior, se eu perder tudo, eu perco o meu poder, porque eu não vou mais conseguir exercer o meu poder, porque o meu poder estava vinculado a uma questão financeira, uma questão de posse. Essa não é propriedade, não é propriedade. Ok, pessoal? Ok, professora. Eu vou liberar vocês para me liberar. Tá chamada. Aí vocês me ajudam, que a Natália saiu, acho que a Érica saiu, eu não vi exatamente quando foi. Que é uma prova mais difícil ainda para nós, mas enfim, toca para frente e consegue. O que acontece? Cada vez mais a TO está refinando suas diretrizes para se apropriar do seu objetivo. Porque quando você olhar para esse ente, tem hora que ela fica muito assim, estudar as políticas públicas, fica aquela coisa. E essas agora vai estudar a ocupação do eixo tal, a ocupação, as atividades, ela vai puxando cada vez mais a gente. Por quê? Porque aí o MEC vai obrigar que os currículos rodem em cima dessas diretrizes. Que foi avaliada pela Renedo, foi avaliada por grupo de expertise, na área de pesquisa, de terapia ocupacional. A Convenção dos Direitos da Pessoa Idosa, né? Da pessoa do dever, até idoso, não deficiência, em 2008 já vai falando do envolvimento também da terapia ocupacional com a questão, né, desse novo, como é que eu digo? Porque quando entra essa política, a convenção desses direitos,
ele vai meio que saindo do estatuto de quem tem uma doença e o problema é seu. Entende? Te vira para resolver teu problema. Quando o ATO traz os direitos e as políticas para dentro dela, como sendo obrigado vocês estudarem, está dizendo que a terapia ocupacional atua no coletivo. Que a terapia ocupacional atua em territórios, em comunidades, em grupos, e que nós precisamos entender o básico que rege isso. Então, por exemplo, se vocês forem estudar, vocês chegarem no envelhecimento lá na frente, terapia ocupacional e envelhecimento, vocês vão ter que estudar o estatuto do idoso. Quais são os direitos e deveres que eles têm. E aí onde cada eixo que nós estudamos está contemplado dentro do estatuto e como que nós vamos entrar nisso. Quais são os serviços para idosos. E assim por criança, né? E a classificação internacional, vocês vão estudar, vai ter uma disciplina que é como é o nome da disciplina de saúde e funcionalidade. Vocês vão estudar a classificação internacional, vai falar de atividades, de participação, de função, vai definindo o que é função. Essa classificação é mundialmente, né, do que é autonomia, do que é independência, do que é atividade de vida diária, né, como que vocês, cada um, isso aqui é praticamente uma formação que se tem assim. Mas nós vamos estudar uma disciplina basicamente para isso aqui, que é o pessoal, principalmente que vai para dentro das reabilitações. Então tem que sair muito bom isso. Dentro das características desse período, fora esse texto, eu trouxe um, tá? Que eu vou tentar lembrar o nome dele, mas eu vou passar para vocês. Ele vai estar falando da multiplicidade de referenciais que também vai caracterizar esse período. Aí vai estar falando do morro, né? Que é o modelo de ocupação humana americano, que vai estar dentro, chega no Brasil, o morro, vocês vão ter modelos e abordagem em terapia ocupacional. Vocês vão estudar o morro próximo semestre, já, se eu não me engano, próximo semestre já estudam ele. E aí vocês vão entender tudo sobre a perspectiva da ocupação dentro do entendimento do que é nos Estados Unidos. Só lembrando que o Daniel Cruz é um brasileiro paraense que é quem publica aqui no Brasil sobre o morro e tem os laboratórios e grupo de pesquisa dele. Então vocês vão visitá-lo. Modelo canadense, também vocês vão conhecer o modelo, como se desenvolve no Canadá, como entrou a esquadrada, certo coisa. Ciência ocupacional nós já começamos a ver, por alto. Práticas baseadas também em evidência, foi outra grande característica desse período. Os terapeutas ocupacionais começaram a ir para a prática após a sua pesquisa. Então, deixa eu dizer assim, eu vou trabalhar com uma patologia que estimula curiosa. Eu vou trabalhar com um adoecimento, em um sujeito que eu não sei o que é. A Joveneton fala que você tem que entender o que é que você está tratando. Tem linhas que não. É um sujeito, ela vê o sujeito, mas eu preciso também entender o que é que esse sujeito me traz. Porque eu tenho que saber o que é dele e o que é da doença. Então, por exemplo, meu pai está muito teimoso. Meu pai só faz o que quer. Eu disse, meu amor, me diga uma coisa. Seu pai é teimoso depois do diagnóstico ou seu pai sempre foi teimoso? Ela para. Não, ela diz assim, meu pai é teimoso, deve ser essa demência. Eu disse, então, voltando ao seu filme, teu pai é teimoso. Está com muito tempo, ou é só quando teve o diagnóstico? Não, na realidade ele sempre foi teimoso. Então nós não temos uma alteração de comportamento aí. Seu pai é teimoso. E ai de vocês, por isso que vocês têm que se formarem muito bem. Meus adoecimentos é vocês como trabalho. E eu vou ser teimoso. Eu não trabalho, meu terapeuta dá aula para ele. Olha, a senhora está falando que isso aí é do século passado. Ó, na técnica, a gente faz tudo pelo IAI, assim, nem falar com o paciente mais. Até parece que eu vou viver quantos anos? 300. O que mais? Da complexidade de Edgar Morin, pedagogia freiriana, Paulo Freire, os terapeutas ocupacionais que vão para dentro. Não, isso aqui é dentro dela. Eu pensei que eu tinha trazido outro texto.
Outro texto aqui fala dos métodos da terapia ocupacional no Brasil, que é bem interessante, porque ele faz também um levantamento. Aqui ainda está dentro dela, não está no texto? Ela fala isso aí no texto? Então, eu tanto que eu não sei mais não é quanto livro. Então, pedagogia freiriana. Paulo Freire, já ouviu falar? Paulo Freire, assim, de autonomia, de emancipação. Grande parte dos terapeutas ocupacionais foram estudar Paulo Freire, principalmente nos contextos educacionais. É lindo, né? A pedagogia que transforma, porque a terapia ocupacional, a própria Jo Benetton, ela já coloca. Ela tem um eixo, né? Ela tem um eixo clínico, terapêutico, mas ela tem um eixo educacional. O sujeito aprende através das atividades. Né? Ele tem um jeito próprio de fazer atividades. Mas você, por isso que o terapeuta tem que levar um repertório de atividades para o paciente também, quando ele não consegue. E necessariamente não precisa só o que estava no passado. Às vezes o novo é que faz ele se engajar. Né? Então, quando vai para essa questão do Paulo Freire, Deleuze, quem já leu Félix Guattari, Deleuze, aqui é o pessoal que vai trabalhar com o campo, com o nome dela, Melanie Klein, que vai trabalhar, Melanie Klein? Clark, é Klein não, Melanie Klein é da psicanálise. Lígia Clark, olha, lembrei, a Lígia Clark, aqui é o pessoal que vai estar trabalhando dentro do campo da estética na ocupação e nas atividades. É belíssimo isso aqui. Isso aqui, quem trabalhava nessa perspectiva era Luiz Gonzaga, terapeuta ocupacional no Pernambuco. O pessoal do Rio de Janeiro trabalha nessa perspectiva também, deleuziana, né? Porque eles trabalham muito com a parte de arte, corpo, com dança, né? E eu não sei aonde é que eu vou jogar isso para vocês e aonde eu vou voar isso, mas eu não posso negligenciar isso, eu não sei como eu vou fazer isso. Porque tem a questão dos terapeutas ocupacionais que trabalham a questão da corporalidade, né? Que é através da dança, do movimento, do teatro, que é um fazer com o corpo, e que tem uma ética e uma estética própria de fazer. Só que eles bebem nessa fonte aqui. Gente, vocês não têm noção do nível dos terapeutas ocupacionais. De leitura, fazem brava, pesada na sociologia, na antropologia, na filosofia. Esse aqui eu conheci, que ele era o Marcos Muniz, que trabalhava com o corpo. Um dia desse eu vi ele falando, meu Deus, como o Marcos Muniz envelheceu. Quando ele viver, deve achar um livro. Né? Ele ainda veio aqui, faz oficina com a gente de corpo. Né? Nosso curso era muito vanguarda, gente. Trabalhava com técnica de respiração, de relaxamento. Né? Então, assim, a gente tinha era um mundo borbulha lá fora, a gente fazendo curso e trazendo os alunos e formando. Essa energia que eu tenho é algo que eu trago. Faz parte dessa história dos terapeutas. Então, enquanto eu estava fazendo formação em terapia ocupacional, era eu e Lady Smart. Aí tinha não sei quem fazendo formação, integração sensorial, aí outros já estavam fazendo formação, não sei. Todo mundo, a Milena Baixo fez também comigo, todo mundo fazendo formação para trazer o que era novo para os alunos. Professor, cadê a Milena? Abaixo, Milena acho que fez clínica, né? Tem consultório, passou no concurso, não sei aonde. Só vejo ela pedalando, caminhando. Mas ela, eu encontro muito a Milena dentro do grupo do CEP do Ceará. Porque ela é professora como eu do CEP. Né? E aí a gente se encontra nos eventos e ela tem paciente meu, vai para ela, e eles comunicam. Ela é muito amiga do meu pai e eu perguntei. Ela é muito boa, Milena. Muito boa. Milena também tem mestrado muito cedo, trabalhou muito tempo com isso. Ela é muito boa na área de saúde mental, a Milena. O que mais? Cooperação internacional e produção empírica robusta. Ou seja, nesse momento aqui, a terapia ocupacional começa a fazer publicações em revistas internacionais e o Brasil começa a ter visibilidade. Lembrando que tudo que é publicado fora em inglês, ou espanhol, francês. E aí, produções empíricas, né, robustas, porque aí se estudava essa prática, esses métodos, e aí se teorizava isso.
Risco, fragmentação teórica e perda da coerência epistemológica. O que acontece? Quando você estuda tanta coisa que é a teoria, vocês vão estudar um texto de terapia ocupacional social. Próximo passo nosso, eu ainda quero ver se eu pego o texto que fala do Nordeste para vocês verem, tá? Vim falar um pouco da terapia ocupacional no Nordeste. Tem uma parte de uma tese que fala sobre o Ceará, que eu acho importante que vocês estudem o Ceará, o Nordeste, que nós estamos aqui. Mas o grande risco disso é que quando você tem uma formação tão múltipla, tão diversificada, em vários tipos de mestrado, então assim, é a fragmentação no sentido de que chega uma hora que a gente se perde em tanta coisa e você não consegue encontrar. Que era esse o grande desafio que a gente achava. Então assim, não é que ela é o único método, é o que eu sou formada, mas tem outros métodos. Produção de vida, não sei o quê, o próprio pessoal que vem do Chamone, né, que vão criando outros métodos em terapia ocupacional. E talvez vocês vão se identificar muito mais do que esse que eu estudo. E aí, gente, hoje nós temos uma pluralidade de métodos que estão sendo estudados, mas eu acredito que o governo não mais, né? E nós estamos caminhando para uma terapia ocupacional social, como ela já é vista mundialmente como sendo o carro-chefe da terapia ocupacional no Brasil. E o grande desafio dos métodos era que todos diziam que só funcionava na clínica. Não funcionava em espaços como é que a gente chama? Não, no laboral. Que ele não funcionava da saúde, na atenção primária, que ele não funcionaria dentro de hospital. E o método está crescendo em todas as áreas. Né? Então, sei não. Então, nesse sentido. Eu atrás de Milena para saber o que ela está fazendo. Mas estou vendo que é com criança agora. Criança, mas ela dá aula lá na Universidade Sem Fronteira com Idosos. Ela fez gerontologia também. Porque Milena trabalha com método. E o método você atende qualquer área. Eu fiz opção só para idoso. Uma Cristina Pinheiro fez criança e adolescente. Mas tem gente no método que não tem história de estudar um único paciente de uma única período. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para a senhora, que é uma dúvida minha. Todas as terapeutas, não sei se é coincidência, não sei, que eu conheci até hoje, até agora, esse exato momento, só se ligam a criança. Só seguiam criança? Só vou para criança, para criança, para criança. Porque isso é um movimento que tem antes da Covid, com Covid, né, Pena? Mas já teve um boom da psiquiatria, teve um período todo só se formando em psiquiatria, na área da saúde mental. Teve o boom da neurologia. Os primórdios da teoria dentro da neurologia, da traumatologia. Depois vai para a saúde mental. Depois vai para a gerontologia. Todo mundo só atendia idoso. E depois vem a infância de volta. E a infância, ela sempre vinha caminhando. Mas aí ela explode em relação às outras, né? E aí, assim, tem várias teorias, né? Tem mais diagnósticos, tem mais não sei o quê, tem várias teorias. Mas, porque os próprios, como é que a gente chama? Sistema de saúde não. Os planos de saúde começaram a pagar tratamento de terapia ocupacional para criança. E aí, minha amiga, não tinha tanto TO para estar dentro de tudo isso. Como não tem para idoso. Como eu disse para a menina que foi minha estagiária, eu disse, olha, eu recebi uma proposta maravilhosa, você vai assumir o serviço, ainda vai ter lá um consultório para atender. E ela não sabe, porque ela está em 2 serviços de gerontologia. Ela não consegue dar conta. E aí ele disse, se ela não for, quem eu indico? Eu digo, não sei. Né? Porque quando eu indico, a pessoa sabe que vai e o negócio dá certo. Então fica todo mundo em cima de mim. Quem que indica? Quem que indica? Gente, o pobre de Felipe não tem horário mais nem para respirar. Nem para viver mais. Se duvidar, ele bater todo de pijama, dorme de pijama e já amanhece nem correndo de pijama. Trabalha. Do tanto de paciente que ele atende. Todos os pacientes que vão para atendimento domiciliar já vai direto para Felipe. Vai nem curva.
meu aluno, né, Fernando Constância. Então, deixa eu dizer, e aí, dentro dessa construção, o que eu tenho aqui? Como toda outra profissão, a terapia ocupacional, nessa linha do tempo, ela faz um amadurecimento. Entenda que a terapia ocupacional surge no Brasil por uma demanda que foi escolhida do movimento de reabilitação para criar o curso e por conta dos sequelados da poliomielite. Não é? Então, tem duas demandas que levaram à criação de um curso de terapia ocupacional. Então, se eu importei, eu tenho que trazer esse movimento e eu faço a clivagem. Eu trago o movimento e eu adapto ele àquela cultura e àquele jeito de ser. Isso aqui, quando fala terapia ocupacional social, implica dizer que já existe uma terapia ocupacional que pensa. Os TOs têm domínio sobre sua prática agora. Ela é capaz de produzir pesquisa e conhecimento. Então, ela, em algumas situações, não contemplou todo mundo, mas, enfim, é uma pesquisa robusta, né, uma revisão de escopo, em que ela consegue cada movimento, antes da ditadura, pós-ditadura, período que não tivemos 2, 3 dias para estudar até chegar toda a produção. Mas vocês precisam visitar a Revista Brava, a Revista Brasileira de TO, né, os cadernos de terapia ocupacional da USP. Quando vocês forem fazer trabalho, gente, vocês precisam visitar as teses e as revistas de TO. Porque lá onde tem a lupinha, você coloca o tema que você está pesquisando, para poder vocês terem artigos para se fundamentar. Uma das grandes questões que ela coloca aqui é a produção de livros e artigos, que a TO tinha, não existia, e aqui tem. Então, amanhã eu acho que a gente vai falar sobre a questão dessa terapia ocupacional no Brasil, ou no Nordeste Ceará, vamos andando, e depois nós vamos entrar na terapia ocupacional social, que é da contemporaneidade. O que se discute agora nacionalmente essa TO social, que é a TO social, ela escoa em todas as áreas. É quando o sujeito alvo de intervenção da terapia ocupacional entende como um sujeito alvo individualizado e sujeito coletivo. Um sujeito de direitos, um sujeito de deveres, um sujeito que tem um fazer que está para além da sua casa, mas tem algo em torno de atividades que ele faz e que precisa ser adaptado, que precisa ser visto. E quando a terapia ocupacional compreende a cultura de um povo, ela consegue, por exemplo, se eu estou lá no Piauí do interior, eu tenho que entender a cultura daquela pessoa e daquela comunidade e como ela se vê na comunidade. Como a comunidade vê essa pessoa. Os pacientes de saúde mental, como eram vistos? Loucos. E como eram tratados os loucos? Acorrentados. Então existe força. Entende? Eu, enquanto TO, eu tenho que deslocar esse lugar. Vocês entendem? Eu não posso ficar em cima. É tão sutil, é tão lindo. Deixa eu dizer, hoje eu terminei a trilha associativa com a cuidadora, e quando terminou, que a gente ficou conversando, ela disse, engraçado, que agora é que eu entendo que a senhora falava e parece que eu não conseguia. Porque a senhora ficou o tempo todo me dizendo esses anos todos, é que a terapia ocupacional não se resumia ao consultório. Que todas as vezes que a senhora me orientou, me pediu para fazer atividades em casa, que mantivesse um cotidiano organizado, estruturado, porque ele ia precisar de uma rotina, porque ele precisava dessa repetição para estar lembrando e ter continuidade. E me incentivou a puxar o que eu sei de melhor, porque eu vim de uma família de mulheres habilidosas, artesãs e tudo. E eu descobri que fazer atividade com ele faz parte também de mim. E eu vivi a Denise esses anos, as melhores partes com ele, foi fazendo atividades. Entende? Eu virei o paciente. Ele atravessou a terapia. Você entende? O fazer
ela disse, agora eu entendo. E por isso que às vezes eu dizia, por que ela não é como as outras teóricas, que é tudo já prescrito, determinada, metódico, tudo, aí cumprimos a meta, vamos para outra meta. Eu digo, porque tem a relação. Eu disse, deixa eu dizer para ela, você sabe quando o nome dele é o Senhor Poeta, né? Porque toda vez que ele chega tem poesia, né, de Olavo Bilac, ele tem que estar. Mas tem uma questão que é muito interessante, que eu disse para ela, veja bem, quando ele entra no meu consultório, eu sei da demanda das estratégias compensatórias para a demência. Eu sei o que eu tenho que fazer enquanto reabilitação cognitivo funcional. Eu sou treinada para isso, eu fiz curso para isso. Mas entendo também, tenho outra formação que é o método de terapia ocupacional dinâmica. Ele é superior para mim, porque ele abarca qualquer recurso teórico metodológico. Mas a forma que eu raciocínio teórico é dentro do método. Eu, ele e a atividade. Então, por exemplo, por mais que eu chegue e que eu estou fazendo, como eu tenho as pranchas, eu vou comprar aqui para vocês terem na disciplina de recurso. Deus quiser, eu vou conseguir comprar as mesmas pranchas que eu uso, vocês terem acesso quando treinar vocês usando. E aí, isso se eu for para recurso, que está uma briga agora. Ou eu vou para raciocínio, ou eu vou para recurso, aí ele está avaliando e eu sair daqui, em base filosófica. Aí é uma dor, mas no fim, eu tenho que pensar em mim também. Eu não aguento mais, né? É muito tarde. E aí, o que acontece? Quando ele chega, que ele vem, com o código secreto maravilhoso que a gente falava, que ele senta, eu já sei pela resposta. Vai não? Não, Tom. Como o senhor está? Estou bem. Não. Eu disse, hoje, quero que você ler uma coisa comigo. Pega meu livro de piadas. E aí, uma que ele ama. Que é paciente alcoólatra visita o médico. E o médico pergunta para ele. Ele vai se consultar e diz, doutor, estou ficando amarelo. Seu voto é claro. E o médico pergunta, você bebe? Ele diz, aceito, só uma dosinha. Olha a piada. Então, só faz logo. E aí, tem essas são e essas piadas que tem, é de um livro de reabilitação cognitiva, dizendo todas as piadas. Vai quebrando, né? Vai quebrando as E aí, ele não se agrega. Que coisa idiota. Eu digo, pois vamos ver a outra. Aí, menino, ele começa a rir, que ele chora. Pronto. Ali, esse é o ritual que eu tenho, que eu sei como quebrá-lo. Nessa hora, porque quem sentou comigo não foi ele. Quem sentou comigo foi a demência. Vocês entendem o nível de sofisticação da profissão de vocês? Então, quando ele senta e aquele comportamento alterado, que não era o que eu conhecia há 3, 4 anos atrás, é uma alteração da demência, não é ele. Só que eu descobri que ele quebrou. Aí eu vou na piada, quando termina a piada, eu digo, agora vamos ler a poesia de Braulio Bessa. Aí ele fala com toda a entonação do bravo. Pronto? Vamos para a atividade e o que vamos fazer? Mas antes, Andrea Bocelli vai cantar para nós. Aí eu boto Andrea Bocelli cantando, bom gosto, né? Aí Andrea Bocelli toca o pau em toda a altura, gritando e do mesmo jeito, e vai fazendo as atividades. E aí a mulher dizia, eu ficava só me perguntando por que ele ria tanto, por que ele canta tanto. Eu disse, é disso que eu estou falando. Essa é a relação triática. Não vai fazer sentido para nenhum outro terapeuta. Só faz comigo. Essa é a minha história com ele. Eu criei. Já está na hora de acabar. Eu criei uma marca na psiquiatria. Eu tenho uma história. Entende? Então, quando ela diz assim, quer dizer que tudo aquilo que a senhora, eu cheguei para ela, vocês vão ver se eu publicar o artigo, ela disse para ela, é que eu estou muito mobilizada com o artigo, se eu não publicar, ficar frustrada, mas enfim, faz parte da frustração. Viver é alegria, frustração e luto.
Christian Duca, psicanalista, diz isso. Mas, voltando a dizer, então, ela percebe esse movimento que quando eu encontro uma cuidadora que entende a sensibilidade da atividade. E ela assim, eu cheguei para ela e disse, nós precisamos fazer um dossiê. Um dossiê, eu disse, um dossiê vai esquecer o nome das pessoas, ele vai esquecer as principais atividades que ele participou, e eu quero que você crie um dossiê para ele com áudios. Desses áudios, ela pegou e fez os painéis na parede com as principais atividades. Por exemplo, a atividade dela com ele, só ela e ele, os melhores momentos dele, as festas que ele participou, as famílias com todo o nome. Aí ela vai para a psicoterapeuta, ela acha fantástico, bote o nome porque senão ele esquece. Você está entendendo como a terapia escoou para dentro da psicoterapia dela, quando ela disse isso, opa! Olha a ampliação do campo de saúde. A psicoterapeuta para a sessão para dar ideias para ela sobre a atividade. Quando ela diz isso, significa dizer que as atividades estão no papel. É tão forte que ela levanta a terapia dela. Entendeu que a potência de terapia é essa? Quer dizer, ela escoa de uma tal maneira, oficina de arte. Ela descobriu que quando descia no prédio com ele para fazer atividades, levar a mesa, todos os lápis de pintura, todos os exercícios, organizar os dois, os vizinhos passavam e olhar, e tudo achava bonito quem fazia. Pra você ter uma ideia, ela pega as caixas de medicações dele, está montando quebra-cabeça, tudo de cognição, usando as caixas de medicação dele. Ela cria coisas que eu digo para ela, fantásticas. Só que quando ela cria, eu vejo exatamente o que está sendo escoado. Ela traz a ideia de que aí ela vai-se embora. Entende? Então, esse é o quarto tema da terapia ocupacional. Então, nós vamos trabalhar com esse povo, que a terapia ocupacional, ela vai para a comunidade. Ela ganha um estatuto social. É muito lindo. É apaixonante. Vamos para esta. Dúvidas sobre o quarto movimento é o mais simples, né? Nós terminamos. Não, entregar amanhã, aí eu levo. Dá para vocês carregarem mais uma vez na bolsa, graças a Deus. Gente, será que isso aqui foi? A bateria está acabando. Foi no meu computador, não foi? Ou foi daqui? Acho que foi geral. A gente espera lá naquela boca, Gente, como é que tá as outras disciplinas? Tá todo mundo terminando os conteúdos, eu estou com muito conteúdo. Próxima semana vai ser bom. Por quê? Tá com meio tudo, deve ter Muitas. As finais, né? As finais. Ah, vai fazer 3? Não, vai fazer 3. A segunda já tem. A segunda é um trabalho, a amostra.